Retomando, então, o depoimento da senhora Jussara Petri, passo à defesa para as perguntas. Doutores. Boa noite, dona Jussara. Boa noite. Em primeiro lugar, eu queria deixar registrado aqui o reconhecimento por parte da defesa de tudo que a senhora fez pelo Bernardo. Eu tenho pouquíssimas perguntas para a senhora. A primeira pergunta que eu lhe faço, dona Jussara, é se entre os meses de janeiro de 2014 até a data do fato, até a sexta-feira, dia 4, nos finais de semana, se o Bernardo pernoitou ou permaneceu durante o dia na casa da senhora. Tá, perfeito. Mais alto, porque eu escutei bem. Os jurados não ouviram a pergunta. Tá, a pergunta é o seguinte, eu vou repetir em razão dos jurados. A pergunta é, a partir do início de janeiro até a data do fato, dia 4 de abril de 2014, durante esses finais de semana, ao longo desses meses, se em algum final de semana ou alguns finais de semana, o Bernardo pernoitou, ficou na casa da senhora e do seu Carlinhos? Nos primeiros dias, depois da audiência, ele não veio. Ele ficou uns dias sem vir, né? Só depois ele começou a vir novamente, mais seguido, e vinha. Mas eu não sei precisamente se ele, naqueles dias, se ele dormiu, mas que ele veio. Eu imagino assim que sejam uns 15 dias depois ele começou a vir normal. Só que pernoitar, agora, se eu vou dizer que sim, eu não lembro, doutor, me desculpa, mas não lembro. Essa audiência foi em fevereiro. No mês de janeiro daquele ano, a senhora recorda se ele passou algum final de semana, se ele ia no final de semana na sua casa? Se a senhora não recordar, não tem problema. Eu não lembro, porque normalmente nas férias ele ia para Dinda. Eu não sei se ele já tinha voltado ou não, né? Isso eu não sei precisar para o senhor. A senhora sabe se, nesse período que eu estou abrangendo, janeiro a abril, nesses finais de semanas, o Bernardo conversava com o pai Leandro por telefone? Eu acho que não. Perto de nós, pelo menos, não, né? Usando o nosso telefone, não, isso não, mas talvez ele... No telefone dele? Pois eu não Doutora, sei ela já dizer, respondeu. doutor. Tá. Ela disse que perto dela não, com o telefone dela não, mas subentende-se que ela não sabe quando não está com ele, né? Além desse processo aqui, que apura a responsabilidade do Leandro pela morte do Bernardo, a senhora já prestou depoimento aqui na polícia, prestou depoimento depois na primeira fase aqui com o Dr. Marcos, depois prestou depoimento no primeiro júri e agora está prestando um quarto depoimento. A senhora recorda também de ter prestado um depoimento, se eu não me falha a memória, para a doutora Sucilene, num processo em que se apurava a responsabilidade do Leandro, esses maus tratos, esse abandono, tudo isso que a senhora nos relatou aqui, a senhora recorda de ter prestado um depoimento nesse processo? Doutora, faz tantos anos, né? Eu tive aqui, mais que uma vez, mas eu não consigo lembrar se tal data eu tive. As datas é meio complicado, não... Tá bem. Tá? Eu não tenho mais nenhuma pergunta para a senhora. Muito obrigado. Tia Ju, boa noite. A senhora me permite te chamar de Tia Ju, né? Há duas pessoas que eu conheço que lhe chamam de Tia Ju de forma carinhosa. Um é o Leandro e outro Brizola Filho, meu querido irmão, meu querido amigo. Tia Ju, a senhora disse que a senhora e o tio Carlinhos ajudavam o Bernardo a fazer o tema, né? O Bernardo tinha cadernos, então? Tinha. Nesses cadernos do Bernardo, tinha coisas escritas, ele
Ele fazia Sim. os teminhas, pelo menos quando vocês ajudavam, ele fazia os temas. Tinha Dentro coisas... Tinha, ele coisas- fazia. Não, de repente, como os professores esperavam, Sim. mas ele fazia. Mas a matéria estava ali Exato, escrita. é. Tá. Não, é porque ontem a delegada aqui nos contou que o caderno dele estava em branco, isso chamou a atenção dela. Então, a senhora não notou isso. De repente tinha um caderno novo, sei lá, mas quando Pode às ser um vezes... caderno novo, é, né? eu não, mas a gente sempre olhava os temas dele, né? Tá. Sobre essa questão da primeira comunhão do Bernardo, a senhora chegou a perguntar para o Leandro: Leandro, o Bernardo vai fazer a primeira comunhão, tu não vai ir? Por que tu não vai? A senhora chegou a ligar para ele? Não. Não ligou para ele? Não liguei. Tá. Quando a senhora disse que teve uma situação, né, que o Leandro tinha se acidentado, né, se acidentou Sim. de moto, se eu vou pedir para a senhora, se a senhora pode ficar de frente, pelo menos para os jurados verem a senhora, porque eles são os destinatários da prova, né? Desculpa, mas... Tá, então voltei para cá. Tá. Que o tio Carlinhos levou o Bernardo lá para ver o pai, né? Isso foi no hospital? Ou foi no hospital, né? Foi no hospital. E daí, aí lá, o tio Carlinhos disse: olha, eu preciso de umas roupas para ficar com o Bernardo. E aí a senhora depois disse, pelo menos a senhora falou, numa forma de expressão, eles deram uma mala sem nada dentro, mas o Leandro estava internado no hospital. Tava. Quem saiu para buscar a mala e fazer a mala foi a Kelly. Foi a Kelly. Foi a Kelly. Foi a Kelly. Tá. Quando o Bernardo ligava para a senhora, e a gente sabe que isso era recorrente, dizia para a senhora que ele não tinha lanche, tá? A senhora alguma vez ligou para o Leandro para perguntar: pô, Leandro, o guri está indo sem lanche para o colégio? Chegou a ligar para ele? Não. A senhora chegou a confirmar, tia Ju, se realmente ele não levava lanche, ou se o Bernardo queria daqui um pouco comer o lanche da cantina e não queria comer o bolo que ele levava, o sanduíche que ele levava de casa? Não, ele podia olhar, eu sempre olhava na mochila dele para ver o que tinha. Sim. Eu tinha medo que tivesse até coisas que para levar na aula, sabe? Eu olhava, quando ele vinha, eu olhava a mochila dele. Sim. Eu olhava se o caderno estava ali, se tinha alguma... Mas não, quando ele dizia que não tinha lanche, é porque ele não tinha mesmo, Tá. ele era bem certinho. A doutora promotora falou para a senhora de uma testemunha que Margarete, que trabalhou na casa, que ela refere que ela fazia os lanches, ela preparava de um dia para o outro, ela preparava o lanche para o Bernardo, deixava pronto. A senhora sabe se a Graciele tirava isso da mochila, ou o Leandro tirava da mochila, ou se o Bernardo tirava e não levava para poder pedir o lanche na cantina? A senhora sabe dessa informação? Tem essa informação? Alguma vez o Bernardo pediu para a senhora, eu já sei a resposta e ela é óbvia, né? Mas pediu para a senhora um lanche da cantina e a senhora disse: não vou te dar? Jamais. Eu sempre dei um jeito de levar ou Claro. pedir para alguém dar. Claro. A senhora falou biscuit, né? Biscuit. Era Biscuit. O que era esse lanche que eles faziam lá no colégio? É uma empresa, Biscuit, A escola contrata uma senhora para fazer o lanchinho da escola. Daí tem nega maluca, tem essas coisinhas. Era uma lojinha que tinha... Uma lojinha com... só que ela, na hora do recreio, ela fechava o lugarzinho dela e ela ia atender as crianças na cantina. Uhum. Daí, depois que terminava o intervalo, ela recolhia o que sobrava e vinha trabalhar no trabalho dela, né? Então, ela só... Porque é do lado da sim. escola. A cantina dela é do lado. Tinha aquela cantina com pastel, com essas coisas assim. Só que eu não sei o que ele comia, porque eu não estava lá. Ele só dizia: posso pegar lanche? A senhora só pagava depois, nem viu o que pode. era. Na padaria lá, que ele ia de tarde comer um lanche, a senhora sabe o que ele comia? Se era... Ele não era de comer porcaria. Ele comia sanduíche, ele comia... às vezes ele pastel não era muito, mas ele comia coisa saudável, assim, ele comia bem. Tá. A senhora falou também que ele frequentava a casa dos Canitz, né? O Canitz é o Roberto Canitz? Ou Roberto Auri, eu acho que é. Os filhos dele eram amigos do Bernardo. Eram amigos, Tá. Com relação aos vídeos aqueles, né, tia Ju, a senhora tem conhecimento se o Leandro em alguma ocasião mostrou esses vídeos para o tio Carlinhos? Pro Carlinhos ele mostrou numa consulta que o Carlos foi lá.
Mas o Carlinhos não me falou nada, porque depois do julgamento fiquei sabendo. Eu disse, Carlinhos, tu sabia dizer, como é que eu ia contar isso para ti? O Carlinhos não me contou para mim, acho que não ficar... Sim. Né? Ele ficou para ele, né? Tá, e no depoimento do tio Carlinhos, tá, ele diz que o Leandro disse a ele que o filho estava muito... Peraí. Ele diz que o Leandro disse a ele que o filho estava muito rebelde. Então que ele aconselhou a brincar mais com o filho. E após, o Bernardo contou que tinha ido pescar e caçar com o pai, que estava muito feliz. O tio Carlinhos contou isso para a senhora? Sim. Ele aconselhou o Leandro, então, tipo, vai brincar, vai fazer alguma coisa com o teu filho? A gente queria que desse certo a família, sabe? A gente fazia de tudo para ajudar até onde a gente podia. Claro. Né? O Leandro, ele, assim, no comportamento, Tia Ju, porque a senhora conhece o Leandro há bastante tempo. O Leandro, assim, era uma pessoa hiperativa, de tomar iniciativa, ou às vezes tinha que dar uma sacudida nele, demonstrar umas coisas para ele, assim, ó, isso aqui tu não tá vendo, a senhora... Não, nós não tinha isso. A gente era vizinho, conhecido, e ele era o meu médico. Não tinha... Não tinha muito contato, nem na época da ODE. Não, na época da ODE ainda ele vinha tomar um mate, mas enquanto o Bernardo brincando ali, a gente tomava um mate com a ODE e ele ali, mas nada de profissional e nem familiar, era só um vizinho que veio tomar um mate. Tomando mate só, né? Tá. A senhora falou também que a senhora ficou ali alguns dias procurando o Bernardo. Quando vocês tinham uma notícia, vocês iam procurar, né? Saíam. Alguma vez, até a senhora contou que a senhora recebeu uma notícia e vocês correram atrás do mato, né? A polícia estava lá? Tava Tava uma lá a das polícia. delegadas foi junto com nós. A senhora avisou a polícia? Já falaram que tem... Daí nós, uma, não era a doutora Carolina, uma outra. Acho que era uma inspetora que foi junto. Ela foi junto vasculhar o mato lá. Sim. A senhora chegou nessa hora ligar para o Leandro, ó, tem uma notícia? Não. Não aconteceu da senhora ligar e dizer, eu não vou. Não. Nunca, não. Tá. Não tinha contato com ele. Tia Ju, a senhora tem conhecimento de... Não sei, isso deve também, porque a senhora também estava nas buscas de várias pessoas. Nós temos aqui 9 pessoas que foram logo no segundo dia, tá? Que depois da ocorrência de desaparecimento do Bernardo, e relataram terem visto o Bernardo na sexta, no sábado, né? Isso, a senhora tem conhecimento disso? Tem. E quando não se confirmava essas informações, a senhora, o que sentia? Qual era o sentimento? Um horror, né? Nós temos que achar ele, nós Sim. temos que achar. Daí, quando surgia outra, diziam, tal, fulaninho lá disse que o B passou lá. Nossa, eu ia para lá, Sim. para procurar. A senhora soube que depois essas pessoas acabaram, algumas delas, voltando na delegacia e dizendo que, olha, me enganei, não foi na sexta, ou não foi no sábado, não era o Bernardo. A senhora... Era parecido, era tudo uns gurizinhos pequenos, tudo parecido, as crianças, as pessoas se confundiam, né? Se confundiram, né? A senhora falou que estranhou que o Bernardo tenha ido com a Kelly e a Frederico, né? Porque ele tinha horror dela, né? Não gostava dela, dava ré quando ela, né? Que a senhora disse. Mas depois da audiência, né, pelo que a senhora contou, o Bernardo disse para a senhora, não, até pedir desculpa para... Então, pelo menos a impressão que se dava naquele ambiente é que as coisas tinham apaziguado. Eu acho que ela queria que a gente achasse que estava tudo bem, né? Tá, e eu pergunto para a senhora, acho que ela queria que ela acreditasse que estava tudo bem, ela poderia estar também tentando passar essa impressão para o Leandro, a senhora sabe disso? Não sei, doutor. Tá. O Leandro confiava na senhora e no seu marido para cuidar do Bernardo? Eu acredito que sim, porque senão ele não iria deixar ele tanto tempo conosco, né? Alguma vez, ele nunca demonstrou preocupação do Bernardo estar com vocês? Ele sabia que a senhora cuidava bem do filho dele? Sim. Quando a senhora ligava para o Leandro, para o Bernardo sair com vocês, ele alguma vez negou? Disse, não vai, a senhora não vai? Não. Sempre que foi, eu vou sair da cidade, ele pode ir junto? Pode. Ele autorizava. Nunca levei ele sem autorização, né?
Tá. Eu não sei se a senhora respondeu essa pergunta, eu vou questioná-la, se já respondeu, me desculpa. No dia do aparelho lá, que a Graciele disse que cai a boca, que arrebente a boca, a senhora chegou a ligar para o Leandro? Não, eu liguei, mas ele não atendeu, ele devia estar trabalhando. Tá. E depois do que a Graciele falou, que arrebente a boca dele, a senhora também não contou isso para o Leandro? Não Contou. Só, doutor, ele ligou de volta para a senhora naquele dia? Não. Ele ligava de volta quando ele não atendia? Não. A senhora lembra se chamou... Desculpa, a senhora tem mais alguma pergunta? Não. A senhora lembra, tem certeza, que a ligação quando a senhora fez para o Leandro chamou ele e ele não atendeu, ou sequer chamou se não completou a chamada? Olha, eu tentava primeiro falar com ele. Sim. Mas não, se não dava ligação ou às vezes não atendia, eu não ficava insistindo porque podia ele estar trabalhando. Tá. Né? O trabalho daí eu não... Eu Tá. tentava resolver daí. Se não tinha autorização, mas eu resolvia, depois eu ia ver se eu tinha feito certo ou não, mas eu estava resolvendo o problema na hora, né? Claro que a senhora estava fazendo certo. A catequista... Foi a catequista que lhe informou da comunhão do Bernardo? Eu não sei se foi a catequista dele ou se foi alguém da igreja, mas foi da paróquia que me ligaram. Pois é, o Bernardo, pelo que tudo mostra, ele era um filho para a senhora e né, ele vivia com a senhora. Ele não lhe contou, ele, da comunhão. Não, eu sabia que ele ia fazer comunhão. Ah, mas a catequista lhe ligou... Ligou que ele não ia... Eu sabia que que aquele ia chegar um dia... Era aquele dia, eu só sabia que ia ser tal dia, mas eu não estava esperando que não ia ter ninguém. Eu achei que eu ia só dar o presente de primeira comunhão para ele. A senhora sabe quando que o Bernardo... porque a senhora disse que não ligou para o Leandro para saber porque ele não... A senhora sabe quando que o Bernardo avisou o Leandro que ele iria fazer a comunhão? Não sei. Não sabe. Não. Tá. A senhora avisou a Rosane da comunhão também, né? A Rosane do colégio. Deve ter sido, eu não tenho bem certeza disso, porque faz tempo, né? Eu imagino que quando me ligaram, aí eu fui ver na escola. Foi na escola. Para ver se tinha, daí deve ter sido essa ocasião que eu falei para a Rosane. E a senhora lembra que a Rosane também não sabia? Não recorda. sei, não me A lembro. Rosane também convivia bastante com o Bernardo, né? Sim, ela ajudou muito ele também. Ela dava carona quando ele tinha aula de manhã. Ela acordava ele antes dela sair de casa, para ele acordar, para ela passar e dar carona para ele não se atrasar na escola. Tá, então essa questão de que o Bernardo não avisou ela, a senhora não lembra? Não, isso aí eu não... Não recorda. Tá. Teve uma situação que o Bernardo foi coroinha. Tá. A senhora sabe se o Leandro foi na igreja? Não. Não sabe ou não foi? Não sei. Não sabe. Não... Tem um depoimento no processo, tá? Eu até para ser fidedigno aqui com a senhora, eu vou ler, eu acho melhor. Deixa eu ver aqui. Bom, tem um depoimento eu não achei agora aqui, que o Leandro, tá, de uma pessoa do colégio, não me recordo o nome dela, tá? Mas qualquer coisa eu mostro, o Ministério Público, qualquer coisa que precisar eu procuro aqui. Que o Bernardo chega para uma professora e diz que ele está muito triste porque ele vai ser coroinha e ninguém ia ir para ver ele. Tá? A mesma situação assim da comunhão. E essa professora ficou indignada e ligou para o Leandro. E disse, olha, o teu filho vai ser coroinha, tu tem que, né, ninguém vai. E aí o Leandro disse, olha, eu tenho uma cirurgia. Mas que no outro dia ele foi na igreja, foi visto na porta da igreja. A senhora tomou conhecimento disso? Tá. Não, isso aí. Tem a Rosane... Rosane... Lara falou. Lara, do Coroinha Lara. É, a Lara que fala isso, tá? Do Coroinha. Aí tem a Rosane Newman, que é essa que eu lhe perguntei antes, né? A Rosane Newman diz que o seguinte, que eu sei que teve uma entrega de boletins, que era num sábado, que teria que estar presente o pai. Aí eu liguei, a secretária passou para ele e disse que ele não poderia estar presente, pois tinha uma cirurgia no sábado. Daí eu pedi para alguém da família estar presente. Aí no sábado ele foi até a escola.
Só que o que foi conversado eu não sei. A senhora tomou conhecimento disso? Então, Não. que teve 2 situações, uma envolvendo ser coroinha e outra envolvendo os boletins, que o Bernardo simplesmente não avisou o pai que teria e ele teve que cancelar cirurgias para comparecer. A senhora sabia disso? Não. Não. Tá. A senhora sabe se o Leandro, a partir dessas 2 situações, teve alguma conversa assim com o Bernardo? O Bernardo contou isso para a senhora. Olha, Bernardo, se isso acontecer de novo, de tu me avisar uma coisa em cima da hora, eu não vou ir. A senhora sabe se isso aconteceu? Não. Não sabe. Não. Tá. Não, não precisa. As roupas que a senhora dá... também é uma pergunta óbvia, tá, tia Ju? As roupas que a senhora dava pro Bernardo, a senhora não exigia que ficasse na sua casa, né? Deixava ele levar para casa, ele ia, né? levava, voltava. E aí ele levava para casa e ele voltava com roupa ruim de novo? Ou ele usava as roupas que a senhora dava? Olha, ele normalmente andava com roupa da escola, porque a gente fazia os uniformes dele ali, aí ele ia, voltava. Na realidade, doutor, ele andava muito mal cuidada a roupa. Ele Sim. não, ele se vestia muito mal. Tá, mas essa, tem mais pessoas que falam que ele usava bastante o uniforme do colégio, né? é. Mas eu digo assim, o uniforme tá pequeno, que nem hoje uma testemunha disse, meia canela, né? Aí a senhora dava um uniforme novo. Aí ele chegava com a meia canela, a gente, vamos pegar uma outra, botava outra calça e aquela a gente eliminava, né? Botava Tá, uma mas a calça. senhora não perguntava, por exemplo, para ele, Bernardo, mas eu te dei ontem uma calça nova, por que tu tá de novo com essa meia canela? Eu dizia que estava sujo. Tênis também. Uma vez eu disse, mas Bernardo, e o tênis? Tá sujo, tia. Daí ia comprar outro tênis para ele. Mas a senhora também nunca ligou pro Leandro para Não. perguntar dessa situação. Não. O Leandro, tia Ju, ele era uma pessoa assim de roupa, por exemplo, de estar sempre bem vestido, ou ele usava roupas normais, assim, camiseta, calça, tênis? Eu via muito pouco ele. Mas quando Mas era... de jaleco. Às vezes que eu via ele estava vestido Mas quando ele como ia médico. matear lá na sua casa, lá? Daí normal. Como calça jeans. Não era assim um homem de usar roupa de marca, de... Mas eu não sou muito observadora disso, doutor. Eu não... É que a senhora posso- tem uma confecção, né? Por isso mas que eu assim, pensei... de dizer de marca, não sei lhe dizer isso, eu não... Tá. Quando a senhora levava o Bernardo no súper, a senhora deixava ele pegar o que ele queria lá para comer? Sim. Uhum. Ele pegava uma cestinha ou um carrinho e pegava o que ele queria. Tu pode pegar o que tu vai comer, não o que tu... Só para bonito. O que tu quiser, tu pode pegar. Ele tinha essa liberdade, mas ele não... Ele pegava só o que ele gostava. Ele era bem- adorava ir no súper com a senhora, então? É. Sobre ele não ter almoço, tia Ju, tá? Tem nos autos provas, tá? De que na casa lá tinham algumas empregadas, tá? A senhora não chegou a perguntar para a Margarete, por exemplo, que era responsável pela comida, se tinha comida em casa, por que o Bernardo não tinha almoço? Olha, doutor, nem o nome dos funcionários eu não sabia. Eu não, Tá, não tinha contato com a casa, com o Sim. íntimo da casa. E pro Leandro, a senhora também nunca Não. perguntou? Nunca perguntei. Tá. E pra Graciele também, a senhora nunca perguntou assim, tia, guri não Não. tem comida? Não. Tá. Eu não tenho mais perguntas, tia Ju. Muito obrigado. Eu tenho 2 questionamentos de jurados. Um deles eu posso responder. Que um dos jurados pergunta quando foi que o Bernardo foi até o fórum, é isso? Consta aqui registro, mas é até o fórum. Foi logo depois que ele voltou de férias no último ano de vida dele, em 2014. Foi. Isso? Isso. Ele voltou de férias, final de Final janeiro, de começo de janeiro. Dia fevereiro. 30 de janeiro, 31 ele estava na cidade. E ele falou que ele tinha um período de adaptação ali, 90 dias. É. Certo? Isso. Outra pergunta é especificamente em relação ao relacionamento dele, ou a forma como a senhora viu o relacionamento dele com o pai. Ele reclamava da falta de afeto. A senhora disse que ele não reclamava, né? De falta de afeto. Ele não falava nada.
Mas na sua percepção, e aqui é bem delicado, porque ontem os doutores foram fazer perguntas especificamente sobre o que a testemunha achava, e a gente não pode, ela só pode responder sobre fatos, não é impressão da testemunha. Então, eu vou tentar formular a pergunta de modo que não fuja dessa regra. Ela não pode dizer, eu acho que não faltava. A forma como a senhora via, o Leandro era negligente com o filho dele? Era. A senhora era mãe, né? A senhora Negligente já teve filhos. por causa das roupas, ou por ser homem, não era a mãe que estava ali. Né? Era uma... E com relação à atenção, amor? Também ele era negligente, porque devia... não sei se eu posso dizer, eu acho Sim. que seria um pai que não tá... Ele entregou para a madrasta cuidar, né? Tá. E agora, voltando à pergunta que eu fiz antes, porque eu sei que é um ponto bem divergente do Ministério Público e a Defesa, e eu acho que é bem importante para os jurados, porque ontem eles também questionaram isso. O doutor perguntou sobre as ligações, enfim, e a senhora categoricamente disse, eu não vi ele falando, né, nos finais de semana, enfim. Então, na sua presença, a senhora não viu. A minha pergunta é um pouco diferente disso. Eu quero saber, assim, quando a senhora ligava para o Leandro, ou o seu marido ligava, e o Leandro não atendia, em alguma oportunidade ele ligou de volta, ou a senhora pode dizer assim, olha, ele nunca ligou de volta, ou ele ligava de volta de vez em quando? Não ligava. É só para saber como era essa preocupação do Leandro com relação. E teve um episódio também que o Carlinhos, seu esposo, falou, a senhora não pode falar pelo seu esposo, mas certamente vocês conversaram sobre isso, falou com o Leandro dessa forma como ele vinha tratando o Bernardo. Quando seu esposo falou com a senhora sobre isso, qual foi a reação do Leandro? A senhora poderia me dizer que o seu esposo falou, a reação do Leandro, se ele aceitou, foi passivo, ou... Como foi? Quando o Carlinhos chegou em casa, ele disse, eu dei um toque para o Leandro, para melhorar, para ver se puxa o Bernardo para ele. Né? E daí, tomara que ele tenha escutado, tenha entendido a preocupação dele. Né? E depois disso aconteceu, que daí o Carlinhos até ficou bem feliz. Ele disse, eles foram pescar. Uns dias, assim, ele fez isso. Então, eu acho que ele ouviu. Tá. E quando foi isso? Foi no ano de 2014? Foi no ano de 2013? Doutora. Eu acho que foi em 2013. Tá. Foi antes dele vir para o fórum. Sim, foi antes, mas agora precisar eu não sei. Tá. Tem outro episódio que a senhora relata que vocês foram levar o Bernardo de volta e estava chovendo, era uma noite fria, e não abriram o portão para ele. Como é que foi esse episódio? Aí ligaram de outro telefone? Sim, e aí... o B tentou, porque o B estava lá em casa, era no final de semana. E daí o B tentou ligar várias, porque ele estava com pouquíssima roupa, sabe? Ele estava com a minha roupa. E estava frio? Estava frio. Aí a gente tentou ligar e não atendia. Daí o B disse, vamos levar ele lá, de repente tem alguém em casa para pegar roupa, pelo menos, para ele, né? Daí a gente levou, e quando nós chegamos lá, eu não sei se era inverno, estava chovendo, mas ele precisava de roupa quente, sabe? Aí ele, o B ligou, disse, não adianta, não tem? Ninguém, não, para a Kelly ele tinha ligado, e a Kelly não atendeu. Daí, do meu telefone também não. Mas a gente via que tinha gente em casa, estava aberto, tinha luz. E ligavam só para o da Kelly. E daí o Carlinhos pegou o telefone dele e disse, me dá esse número, vou ligar. Daí ligou para ela, do telefone dele. Aí ela atendeu, ela disse que ela estava ocupada, não sei se ela estava dando banho, tomando banho, dando banho na criança, não sei. Que assim que era para deixar ele lá, que ele podia pular o portão, ou que ela já ia abrir. Daí o Carlinhos ficou bravo, ele disse assim, toma teu banho, faz o que tu está fazendo, nós vamos esperar aqui, porque ele precisa de roupa. No outro dia ele tinha que ir na aula, né? Eu acho que era isso, sabe? Eu sei que ele não tinha como ele ficar com aquela roupa. Aí, mas quando o Carlinhos
Desligou o telefone e daí o portão abriu. E o Leandro, naquele dia, vocês não ligaram? Não, não. Tá. Tem A mais gente não algum? ligava para ele, porque a gente sempre achava que ele estava trabalhando, a gente acabava não... Ela que sabia, né? Tem mais alguma pergunta? Não? Então, muitíssimo obrigada. Dona Jussara, agradeço a sua colaboração e peço desculpas pela demora. A senhora está dispensada, tá? Só preciso que a senhora assine aqui e aí está dispensada. Aos senhores, não obstante o horário, a gente está com um horário bom, mas considerando que a próxima testemunha é a dona Ariane, e pelo que eu me lembro, o depoimento dela é bem extenso, a gente encerra hoje. Retornamos às 9h, porque eu tenho uma audiência de custódia antes disso. Então, retornamos às 9 horas da manhã. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.